Talvez esse seja o melhor vídeo que eu já fiz aqui para o canal. Eu acredito que você não vai encontrar nenhum conteúdo desse nível em outros canais de inglês aqui do Brasil. Então, aproveitem! Você já se perguntou por que algumas pessoas aprendem inglês mais rápido do que outras? As técnicas que eu vou te ensinar hoje são como superpoderes cientificamente comprovados para o seu cérebro. Eu vou te mostrar técnicas tão poderosas que podem transformar qualquer pessoa em um estudante de alto nível. Elas estão baseadas em estudos científicos e, de acordo com esse artigo da Nature, são algumas das descobertas mais importantes em um processo de aprendizagem. São 4 estratégias de estudo comprovadas que vão transformar completamente a maneira que você estuda inglês. E uma vez que você saiba como usá-las, você poderá se tornar o melhor estudante de inglês ou de qualquer disciplina que desejar. Mas antes de te ensinar essas 4 técnicas, você precisa evitar 2 armadilhas. A ciência também mostrou que existem 2 estratégias de estudos que são utilizadas pela maioria das pessoas que você deve evitar. Talvez elas podem estar impedindo aí o seu progresso. A primeira é marcar e a segunda é reler. Então, pensa nisso. Quantas vezes você leu uma página e percebeu que não entendeu nada? Ou passou horas marcando um texto e depois esqueceu tudo? Se você já passou por isso, você não está sozinho. Ficar relendo um texto várias vezes e marcar cria uma ilusão de aprendizado, dando uma falsa sensação, de domínio daquilo que você estudou. Só que esse domínio não é real, é apenas superficial. Não tem problema você reler para entender aquilo ali novamente, mas ficar relendo infinitamente é que causa esse problema. Então, depois de entender isso, vamos agora aqui para os métodos que realmente funcionam. Método 1, prática de recuperação. Em 1917, fizeram uma experiência com crianças para ver como elas aprendiam melhor. Deram a elas um assunto, para estudar. Algumas só leram e outras leram e paravam de vez em quando para recitar aquilo que leram. As crianças que recitaram lembraram mais do que aquelas que só leram. Então, quando as pessoas repetem aquilo que estão estudando, é bem mais fácil lembrar. Quanto mais você tenta lembrar, mais você aprende. Essa técnica é como um treino para o seu cérebro. Então, se você está estudando inglês, por exemplo, ao invés de só reler, é importante se testar. Faz pergunta aí para si mesmo, use flashcards, enfim, seja criativo. Os estudos mostram que essa prática de recuperação é como uma mágica que melhora a memória e o entendimento. Como aplicar? Em vez de só ler palavras, coloque-as no aplicativo Anki. Faça cartões com a palavra de um lado e o significado de outro. E aí o Anki vai te mostrar essas palavras regularmente. E aí você vai tentar lembrar o significado. Isso vai ativar a sua memória e fortalecer o aprendizado. E eu explico isso com detalhes para os meus alunos do curso e eles adoram utilizar o Anki. O segundo método é a prática espaçada. Se você está aprendendo inglês, ao invés de estudar tudo em um único dia, espalhe seus estudos. A ciência diz que espaçar o aprendizado ao longo do tempo traz resultados muito melhores. Isso é conhecido como o efeito de espaçamento. E acredite, funciona de verdade. Então, se você quer lembrar de palavras em inglês por anos, dá uma espaçada aí nas suas sessões de estudos. Em um estudo recente, alunos de matemática foram divididos em 2 grupos. Um resolveu 12 problemas em um único dia, enquanto o outro espalhou aí os problemas ao longo de 3 dias, separados aí por uma semana. Após 4 semanas, os 2 grupos foram testados em novos problemas sobre os mesmos temas. O grupo que espaçou as sessões de estudos superou significativamente o outro grupo, marcando o dobro dos pontos. Então isso destaca a importância, de interagir com um tópico ao longo do tempo para uma melhor aprendizagem. Outro estudo de 2013 analisou 10 estratégias de estudo e concluiu que a prática de recuperação, que é essa de tentar lembrar ativamente o que foi aprendido, e a aprendizagem distribuída, que é espaçar as sessões de estudos ao longo do tempo, são de longe as mais eficientes. Então, quanto mais tempo você deseja lembrar de algo, maior deve ser o intervalo entre as sessões de aprendizado. Por exemplo, para se lembrar de algo por uma semana, é recomendado espaçar as sessões de aprendizado de 12 a 24 horas. Agora, se o objetivo é lembrar de algo por 5 anos, as sessões de aprendizado devem ser espaçadas de 6 a 12 meses. Como aplicar? Use o Anki para criar cartões de vocabulário. Estude um conjunto de palavras hoje, deixe o Anki programar as revisões automáticas em intervalos espaçados. O aplicativo vai ajustar os tempos de revisão com base na facilidade com que você lembra, e isso vai fortalecer a sua memória ao longo do tempo.
A terceira técnica é o entrelaçamento, que é um truque bem interessante. Quando você estiver aprendendo inglês, não fique preso a um tema por muito tempo. Muda aí, varia, que isso é muito importante. E isso pode parecer estranho, mas a ciência mostra que intercalar diferentes tópicos durante uma sessão de estudos é incrivelmente eficaz. E eu sei que pode parecer muito estranho, mas funciona. Assim como a prática de recuperação e o espaçamento, o entrelaçamento é extremamente eficiente. Novamente, em um experimento, estudantes que aprendiam a resolver problemas de matemática foram divididos em 2 grupos. Um grupo praticou problemas parecidos e se saiu muito bem. Já o outro grupo enfrentou problemas diferentes e não foi tão bem assim. Só que depois de uma semana, novos testes foram feitos, né? E o grupo que treinou com problemas diferentes se saiu 63% melhor, enquanto o primeiro grupo caiu 20% do número de assertividade. Também foi realizado outro teste com pinturas de artistas diferentes. A ideia era estudar vários artistas ao mesmo tempo. E surpreendentemente, quem fez isso se saiu melhor do que quem estudou um artista por vez. Mesmo parecendo confuso, misturar assim funciona melhor para aprender e lembrar. Então, agora você já sabe. Se alguém falar para focar numa coisa só, você sabe que misturar é mais eficiente a longo prazo. Então, como que você aplica isso aí no Anki? Crie decks para diferentes áreas de estudos e alterne, entre esses decks durante as suas sessões. Por exemplo, você pode estudar um pouco de gramática, depois mudar para um deck de vocabulário. E essa abordagem diversificada mantém o estudo interessante e ajuda na retenção. Por último, temos a interrogação elaborativa. Tente ser uma criança curiosa e fazer muitas perguntas. Como, por exemplo, por que chove? Por que o céu é azul? Por que os pássaros voam? As crianças são naturalmente curiosas e nunca param de fazer perguntas. E isso ajuda a tornar qualquer assunto mais compreensível. No caso do inglês, faz com que você aprenda muito mais rápido e adquira uma grande quantidade de vocabulários. Quando você está aprendendo inglês, faça a si mesmo perguntas como por que e como. Isso não só ativa a sua curiosidade natural, mas também integra novos conhecimentos ao que você já sabe. Pergunta aí como se você fosse uma criança curiosa que nunca para de questionar o mundo ao seu redor. Agora eu vou te explicar com um exemplo bem simples. Imagina que você está aprendendo inglês utilizando essas dicas aqui que eu te dei. Ao invés de só ler os textos várias vezes, experimenta aí se testar, divida seus estudos em várias partes, mude entre diferentes temas e faça perguntas aí que te façam pensar. Acredite em mim, a ciência mostra que seguindo essas sugestões, sua aprendizagem vai ser muito melhor e vai durar por muito mais tempo. E se você quiser se aprofundar nessas técnicas, no meu curso eu explico tudo isso passo a passo com um cronograma bem simples e detalhado, com tudo pronto, só para você seguir. Então, se você quiser conhecer, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu te desejo boa sorte nessa jornada e não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também estão buscando a fórmula do sucesso nos estudos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!